O medo é uma das maiores tentações para aqueles que se apegam a regras externas e vivem em uma cultura permeada pela insegurança. É uma cultura de listas. Todos têm uma lista para seguir e, aparentemente, ninguém vive de acordo com o mesmo conjunto de preferências baseadas em regras. Vivemos uma cultura baseada no medo, onde a maioria controla o que você faz ou deixa de fazer. Esse é o cenário, é um retrato da nossa inconstância, da inconsistência cultural. O que é mundano aqui? O que é santidade aqui? E o que Deus nos chama a fazer diante dessas questões? Fique aqui comigo, vou te mostrar 3 negações de hoje. A negação da liberdade cristã, a negação da suficiência da graça e a negação da confiança em Deus, logo após a vinheta. Você também estava com Jesus, o Galileu. Este homem estava com Jesus, o Nazareno. Não conheço esse homem, não conheço esse homem. Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda e este é o quadro 3 Pedros de Negação, aqui no canal Em Cristo. Por que o homem cria sistemas rígidos de santidade? O crente não pode usar barba, não pode usar bermuda, ouvir tal estilo de música, frequentar tal ambiente, usar cores determinadas ou vestir-se de alguma maneira. Então, você que está me assistindo pode pensar, todo grupo humano faz isso. Não apenas igrejas, toda comunidade, grupo, instituição cria símbolos, códigos, estilos de roupas, hábitos específicos, linguagens de grupo. Isso é muito normal. E eu vou concordar com você. Sim, todo humano faz isto e sim, isso é normal. Então, onde está o problema? O problema surge quando a cultura passa a ser confundida com revelação. Normalmente existem 2 extremos. De um lado, quem ridiculariza qualquer tradição e de outro, quem transforma qualquer tradição em lei divina. Mas o espaço entre essas 2 posições é enorme. E aqui eu pergunto, o que isso revela sobre a necessidade humana de transformar cultura em certeza religiosa? Primeiro surge uma prática, depois alguém coloca uma cerca de proteção em volta dessa prática. Gerações posteriores esquecem por que a cerca foi criada e, finalmente, a cerca passa a ocupar o lugar da própria lei. E isso acontece em muitos contextos religiosos. Alguém cria uma prudência que vira tradição e depois ninguém mais sabe onde tudo começou. Esse é o medo da liberdade, porque liberdade assusta. O ser humano muitas vezes prefere as regras claras, as listas, os códigos e as fronteiras visíveis. Por quê? Porque isso produz sensação de segurança. Essa é a negação da liberdade cristã. Essa é a primeira negação deste vídeo. Toda negação nasce de uma divisão. Pedro não negou porque odiava Cristo. Pedro negou porque estava dividido. Seres humanos acreditam e temem, amam e fogem, desejam Deus e desejam aprovação, buscam santidade e buscam controle. Em Tiago, capítulo 1, no versículo 6, ele fala sobre o homem semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. A regra que ajuda a viver a fé, mas que virou proteção e, por fim, sacramento informal, é uma garantia psicológica contra o medo da liberdade. E aqui não é qualquer medo, não é o medo de pecar, mas é o medo da liberdade, porque a liberdade cristã é desconfortável. Ela exige discernimento, responsabilidade, maturidade e dependência contínua de Deus. Já a regra oferece algo
muito sedutor? Previsibilidade. A regra diz: faça isso e você estará seguro. A graça diz: confie em Deus. E confiar é mais difícil. Aqui entra as ondas citadas por Tiago. O homem teme ser levado pelas ondas. Ele teme a incerteza, a ambiguidade, o discernimento, a responsabilidade da liberdade. Então, cria mecanismos de controle. Quando a santidade se torna cultural, muitas vezes ela nasce não da convicção, mas do medo. Medo de errar, medo da liberdade, da diferença, do novo e de não ter certeza. Porque a liberdade gera ansiedade, pois exige discernimento, responsabilidade, maturidade e dependência contínua de Deus. Agora eu entro na segunda negação. Aqui eu quero dizer que o medo não nasce necessariamente da doutrina da graça soberana. Nasce quando o homem tenta encontrar em si mesmo sinais de controle sobre aquilo que pertence a Deus. Veja desse ponto. O ser humano legalista não está realmente confortável com a soberania de Deus. Na verdade, ele está tentando escapar dela. Pense nisso. Se a graça é soberana, então eu não a produzo, não a compro, não a mereço, não a administro e não a controlo. Isso fere profundamente o narcisismo humano. O homem quer participar do próprio processo de salvação, nem que seja um pouco. Agora, entra o ponto da ansiedade que produz os mecanismos de defesa. Quando não consigo controlar o objeto da minha angústia, tento controlar outra coisa. Então, se não consigo controlar a graça, controlo a roupa. Se não consigo controlar a eleição divina, controlo o comportamento externo. Se não consigo controlar a ação de Deus, controlo os costumes. Percebe? A regra torna-se um objeto substitutivo de segurança, porque no fundo o movimento é: se não consigo alcançar certeza absoluta sobre Deus, criarei certeza absoluta sobre mim. E aí nasce uma espiritualidade extremamente centrada no próprio sujeito. Não parece idolatria à primeira vista, parece disciplina, parece zelo, parece santidade. Mas muitas vezes é apenas o ego tentando reduzir a ansiedade. Preste atenção nesse aforismo. Se eu não sei, farei tudo o que sei. Porque o homem não suporta bem a incerteza. Então ele substitui a confiança pelo controle, a fé pela previsibilidade, a graça pelo método. E aqui fica claro o entendimento, a negação da suficiência da graça. Porque o legalista raramente nega a graça verbalmente. Ele continua falando dela, pregando sobre ela, cantando sobre ela, mas na prática acrescenta mecanismos de garantia, como se dissesse: a graça é importante, mas eu preciso de mais alguma coisa para me sentir seguro. E esse algo a mais pode ser uma lista, um costume, um código, uma tradição, ou pior, sua própria performance. Quando a graça deixa de ser suficiente, o homem começa a construir cercas. E depois de algumas gerações, esquece que as cercas foram construídas por homens e passa a chamá-las de santidade. Na terceira negação, podemos condensar as duas primeiras em algo como negar a confiança em Deus e buscar a previsibilidade das regras. Aqui o sujeito está tentando desesperadamente ser santo. O problema é que ele busca a santidade por um caminho que lhe devolva o controle. E aí surge a tragédia. Pedro não negou Cristo porque queria ser livre. Pedro negou Cristo porque estava apavorado. A raiz não era rebeldia, era medo. E isso é muito importante porque a maioria das negações modernas também nasce do medo. A terceira negação desse episódio é a substituição
da confiança em Deus pela confiança na previsibilidade humana. Porque método é apenas o instrumento, a raiz é mais profunda. O que o homem realmente procura é previsibilidade. Pedro está diante de um cenário imprevisível. O mestre foi preso, o futuro desapareceu, o controle desapareceu, as certezas sumiram. E naquele momento ele escolhe aquilo que parece mais seguro, não aquilo que é mais verdadeiro. O homem contemporâneo olha para a liberdade cristã e pensa: e se eu errar? Olha para a graça e pensa: e se eu não estiver incluído? Olha para Deus e pensa: e se eu não tiver certeza? Então constrói um sistema. E o sistema promete aquilo que Deus nunca prometeu: certeza absoluta. A cultura santificada não nasce necessariamente da santidade. Muitas vezes nasce da ansiedade. O sujeito acredita estar servindo a Deus, mas muitas vezes está apenas administrando a própria angústia. Ele chama isso de prudência, zelo, tradição, reverência. Mas em alguns casos, o motor oculto é: eu preciso sentir que tenho controle. Então, o ser humano cria regras para aliviar a ansiedade, cria costumes para reduzir a incerteza, cria cercas para evitar o medo e depois passa a chamar essas cercas de santidade. O homem moderno, diante da liberdade, da graça e da incerteza da vida com Deus, constrói sistemas que lhe devolvam sensação de controle e, sem perceber, deixa de confiar em Deus para confiar nas próprias cercas. Então, vamos encerrar. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e comentar aqui embaixo. Se Cristo estabeleceu mandamentos, por que eu estou levantando essas críticas? Escreva aqui nos comentários, eu gostaria muito de saber a sua opinião. E sim, Cristo estabeleceu mandamentos, mas ele não libertou o homem da lei para entregá-lo ao caos. Libertou para uma obediência mais profunda, que nasce da confiança e não do medo. Porque aí a disciplina cristã deixa de ser mecanismo de controle e passa a ser fruto de relacionamento, resposta à graça, formação do caráter. Cristo é o caminho de transformação orientado pela confiança em Deus. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Verbum Dei lux et vita, veritas sancta